Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 73. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo maravilhoso. Eu vou usar hoje, não vou usar a versão NVT, vou usar a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. Ok? Eu sempre uso a NVT, né? Mas hoje eu vou mudar um pouquinho. Vou usar a versão Almeida Revista e Corrigida. Ok? Vamos ler o texto, vamos ler alguns versículos. Eu iria ler o capítulo todo, mas é um capítulo extenso. Mas durante a palavra eu vou tomando aqui os versículos que eu vou usar. Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorrem a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso tudo, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Feche seus olhos para uma breve oração. Obrigado, meu Deus, por tua preciosa palavra, por tua graça sendo derramada sobre nossa comunidade todos os dias e nos dando a oportunidade de servir no teu reino, de contribuir com tua obra, de ser o teu povo escolhido aqui na terra. Hoje, Senhor, queremos abrir nosso coração para que tu fales mais uma vez conosco aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou bastante empolgado com a palavra de hoje, porque eu iria falar uma outra coisa. E essa outra coisa já estava toda planejada, já estava toda esboçada na minha mente. Mas hoje de manhã, quando eu sentei para escrever, eu não conseguia escrever. Até ontem à noite eu falei com o Jackson: Jackson, amanhã eu vou falar sobre isso. E aí ele falou: rapaz, eu também pensei uma coisa assim e tal. Só que hoje de manhã, quando eu tentei escrever o que eu tinha pensado, eu não conseguia escrever. E aí eu tentava e eu não conseguia encaixar a ideia. E ao mesmo tempo Deus foi me dando algo. E foi o que eu consegui escrever. E eu tenho certeza que se Deus permitir eu fazer isso aqui hoje, é porque Ele quer falar com alguém aqui. Espero que você receba essa palavra como eu recebi hoje de manhã, essa palavra. Na semana passada, eu falei um pouquinho aqui sobre Davi, a historinha de Davi. E um dos 3 pontos que eu citei aqui foram as armadilhas nas quais começamos a cair. Um dos pontos da pregação da semana passada foi esse. E aí, eu meditando nesse ponto, veio esse texto à mente, que tinha uma outra aplicação, mas o texto veio a calhar com essa ideia. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. E meu desejo é que você compreenda essa grande verdade,
Que armadilha é essa? Que armadilhas são essas que nós sucumbimos, nas quais caímos e às vezes de forma repetida acontece comigo e com você. E o texto de Salmo 73 é de Asaf, um músico, um contemporâneo de Davi. E ele começa o salmo com uma declaração linda. Certamente Deus é bom para Israel e para aqueles que são limpos de coração. Uma afirmação linda, maravilhosa, que nós falamos isso com muita alegria. Mas ele continua o texto e fala assim: mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por pouco não sofri um escorregão. Por pouco eu não vou por água abaixo. E aí ele fala qual é a razão dele quase ter se desviado. Esse texto é como se fosse uma abertura de coração, como se fosse um dia de compartilhamento. Estavam lá todos os salmistas reunidos. Estou aqui parafraseando, é claro. Como se fosse uma conexão de compartilhamento. Então os salmistas estavam ali. E aí chegou a vez de Asaf abrir o coração. Então Asaf fala: rapaz, eu quase desviei. Eu quase saí fora do caminho. Eu quase não estaria aqui com vocês. E aí ele fala a causa: porque eu tinha inveja dos soberbos. Eu tinha inveja dos ímpios que eram prósperos. Olha que negócio interessante. Ele começa logo de cara confessando o seu pecado. Confessando o que estava no seu coração. E aí ele começa a listar então o que é que ele via nos ímpios que despertou nele a inveja. O que é que ele via nos homens que não criam em Deus, despertou nele. E aí ele começa a falar assim: olha, os caras, desculpa a minha linguagem, um pouco informal, os caras, né? Às vezes é muito formal, então eu não sou muito formal na minha pregação, me perdoe. Mas ele fala assim: rapaz, os caras fazem só coisa errada, velho, e não param de ganhar dinheiro. Poxa, os caras, olha só, os caras matam, são violentos, e ainda assim tem povo que vota nele. Ainda assim tem gente que dá moral para esse tipo de gente. Os caras pensam maldade o tempo todo. Os caras pensam, os caras praticam a maldade. Está nos olhos dele a maldade. Está nos olhos deles a ruindade do coração. E mesmo assim, eles vão bem. Não é possível um negócio desse. A conta não está batendo. E aí ele segue falando, você vai ver nos versos 16, ele fala assim, o verso 13, ele fala assim: poxa, é em vão eu continuar sendo fiel. Porque olha, eu tenho buscado a Deus. Eu tenho servido a Deus. É em vão purificar o meu coração. Porque olha só, os caras não purificam nada e vão bem em tudo que fazem. Mas eu aqui, fiel ao Senhor, servindo em vários ministérios, fazendo e acontecendo para Deus, e não tenho o mesmo resultado que eles têm. E aí bate nele um certo descontentamento com o próprio Deus. Poxa, eles que não são do Senhor vivem bem, e eu que sirvo a Deus passo aperto toda manhã, sou afligido, como o texto fala. É uma abertura do coração, é como se fosse ele estivesse expondo uma revolta que estava dentro de si. E aí o salmista, então, ele descarrega tudo aquilo, e ele inflamado com aquela situação, ele fica assim indignado, ele fala assim: olha, quando eu tento compreender como é que funciona isso na conta de Deus, eu não consigo, eu fico perturbado. Eu não consigo, a minha mente ainda não consegue entender como é que funcionam essas coisas. Isso está no texto que nós acabamos de ler. Ele não consegue compreender como é que isso acontece, como isso é possível. Alguém que só pensa o mal, que só maquina o que é algo contra Deus, prospera. Mas a questão toda aqui, queridos, não é o que os outros fazem, mas é o que despertou no coração do salmista. Hoje que eu quero falar com você sobre isso, não é sobre o erro do outro, mas o que o erro do outro desperta no seu coração. Quando você vê que a matemática não bate, o que soa dentro de você?
Foi isso que quase derrubou o salmista. Porque não foi o que estava externo, o que era externo, mas era o que estava dentro do coração dele. Porque ele fala logo lá no começo, porque eu tive inveja. A inveja quase me derrubou. A inveja quase me tirou do foco. A inveja quase tirou meu ministério. Perceba que não eram as ações daqueles homens que afetavam Asaf, mas era algo do próprio coração. Algo que estava dentro dele. Às vezes nós nos revoltamos com coisas externas, mas na verdade a maldade está no nosso coração, está dentro de nós. Às vezes é um orgulho, às vezes é a própria inveja, às vezes é a própria soberba. Se achar bom demais, se achar poderoso demais, o dominador do assunto. Fatores externos nos derrubam com armadilhas que já estão dentro de nós. E às vezes são animais, eu falo assim, que já deveriam estar mortos dentro de nós, mas estão bem vivos, só esperando a oportunidade de atacar. Como você sabe que eu gosto muito de cachorro, e eu estou estudando uma raça agora chamada presa canário. Uma raça bem agressiva, uma raça de briga mesmo, um cão de guarda. E é interessante ele falando assim, olha, você vê esse cachorro aqui parado, quieto aqui? Não se engane não, é que ele é um cachorro treinado, mas o instinto está ali. Se você vacilar, se você mexer com a mão aqui, ele vai arrancar a sua mão. E realmente o cachorro ali, velho, tu olhava assim, poxa, um cachorrão deitado ali, tranquilão. Bastou o repórter fazer um movimento, quase que o cara perde a mão. Porque o instinto está ali. E às vezes acontece isso com a gente. Nós achamos que aquela inveja, ela já está aniquilada, já está morta dentro de nós, mas basta a gente olhar para o lugar errado e aquilo desperta. Pessoas que são muito cheias de si, pessoas que são parâmetros de si mesmo para a justiça, têm um grave problema. Porque elas se inflamam muito fácil com o pecado do outro. E aí se torna muito difícil perdoar. Então, quando vê o pecado do outro, se revolta. Mas é um descarado, rapaz. Mas vai perdoar? Mas vai manter na conexão esse cara? Vai aceitar de volta? Pode isso, Arnaldo? Pessoas que são muito cheias de si têm dificuldade em perdoar. Porque o padrão do perdão e do amor são elas mesmas. Então, elas regulam quem merece e quem não merece ser perdoado, e quem merece e não merece ser amado. E o salmista está numa situação dessa. Porque ele olha para si, ele não vê que ele vê que ele não tem o que os outros têm. Então ele se revolta. Eu gosto muito do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, fala assim, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça, o seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. É algo que já está dentro. A pessoa tem um desejo, só que ele está ali guardadinho as 7 chaves, mas basta a oportunidade, e aí aquilo vem para fora, aquilo sai. E foi isso que aconteceu com o salmista. Muitos de nós já vimos uma situação como essa, ou até já fomos personagens de uma situação como essa, tendo uma atitude como essa. Nós nos perdemos dentro de nós mesmos. Nós nos perdemos nos nossos sentimentos, nós damos lugar à dúvida. Será que Deus vai realmente dar o que eu preciso? E aqui eu vou abrir um parentezinho para contar uma historinha minha. Olha, essa geração de 2000 para cá é uma geração muito abençoada, velho. Porque vocês não sabem o que é frustração no dia dos namorados. É verdade, velho. Quem nasceu lá de 80, 90, vai se identificar com uma historinha parecida com a minha. Quem cresceu na igreja, né? Assim, ó, os solteiros, acho que é por isso que o Ministério de Casais agora está vindo uma revelação aqui, ó. A gente não celebra os namorados.
Brincadeira, um trauma, brincadeira, gente. Assim, ó. Eu lembro que lá nos anos de 97... 97 eu tinha... 99, 2000 ali, até 2005, mais ou menos, sempre a videira lá em Panambi, na época, era batista, fazia o jantar dos namorados. E quem eram os convidados para trabalhar, para servir? Os jovenzinhos solteiros. E aí nessa estava o Lucão servindo também. Então o Lucão, até seus 20 e poucos anos, o Lucão sempre ouvia piadinha. Negão, a próxima será você. Negão, fique tranquilo. Deus está olhando por você. Rapaz, e passa um ano, passa 2, passa 3. Chama o Lucão para ser padrinho. Os discípulos casando e o Lucão ficando para trás. E aí Lucão começa a olhar assim, Deus, o que está acontecendo comigo? Poxa, eu vim de seminário, estávamos estudando teologia. O que está acontecendo? E as portas não se abriam no sentido do relacionamento. E eu começava já a ficar incomodado com aquilo. Eu falei, Senhor. É por isso que eu falo que a geração aqui de 2000 não sabe o que é a frustração. Dia 12 de junho, não sabe o que é isso. É uma galera... Por isso que a vida aqui é uma benção, velho. Acho que esse ano ele vai fazer um jantar dos namorados para chamar um solteiro para servir. Só para me vingar. Olha o coração mal, tá vendo? Olha aí, ó. Um exemplo prático para você. E aí, o que acontece? Aquelas piadinhas são engraçadinhas, tapinha nas costas. Só que vai chegando um tempo que aquilo mais enche o saco, velho. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, você virando padrinho. Aí você vê os seus discípulos já virando pai, você solteiro ainda. Você começa, rapaz, acho que Deus não está muito interessado em me ajudar. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. E aí, foi numa dessas aí que eu, evangelista, servo fiel, liderando conexão, me apaixonei. A menina, irmã de um discípulo que eu batizei, foi para a conexão, e eu fui fazer o quê? Evangelizar. Rapaz, eu vou perder a oportunidade de cumprir o vídeo de Jesus? Nunca. Lá fui eu evangelizar a menina solteira, rolou um clima, rolou o tchan, né? Quem assistiu aí, Hotel Transilvânia 3, né? Rolou o tchan. E aí, então, eu ali evangelizando, para encurtar a história, essa menina quase custou meu ministério, quase custou minha vida. Porque ela, tenebrosa, eu ingênuo, eu era ingênuo, era puro, purinho, não sabia nada da vida. Quem aí já sabe o que eu estou falando, não sabia nada da vida. A menina rodada me botou no bolso. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. E eu nunca me esqueço, cara, por isso que eu amo tanto o discipulado, velho. Você que não gosta do discipulado, você está perdendo seu tempo. Rapaz, eu louvo tanto a Deus pelos pastores que Deus colocou na minha vida, cara. Porque se não fossem os pastores que cuidaram de mim até hoje, eu não estaria onde eu estou. Começando lá pelo pastor Fábio, lá em 97, quando eu ainda era um adolescentezinho, tinha 12 para 13 anos. E aí um dia eu fui levar essa menina para casa e voltando de madrugada para casa, a pé, pastor Eliel passa por mim de carro e me dá uma buzinadinha. Logo penso eu, o que o pastor está fazendo na rua uma hora dessa? E na época era o SMS, não era o WhatsApp. Ele mandou assim, naquela hora mesmo, varão, amanhã cedo eu quero conversar com você. Todo sábado lá tinha oração, 7 horas da manhã. E aí lá estava eu então, 7 horas da manhã na oração. E aí a gente fazia oração e depois tomava café. E ele, quem conhece Eliel, sabe que ele senta e cruza a perna assim, né? E ali estava comendo um docinho. Sim, varão, fale aí. Fala o quê, pastor? Tu sabe do que eu estou perguntando. Não, pastor, ela é uma bênção, ela leu todos os livros, já leu O Discípulo, já leu Seu Caminho à Cruz, já leu Uma Vida com Propósito. Não, varão, tu sabe do que eu estou falando. Aí eu, todo romântico, para tentar aliviar o meu lado, ele fala assim, varão, você não percebe que o pecado cegou você? Rapaz, aquilo para mim foi uma facada no coração. Doeu mais do que a última cirurgia que eu fiz. Porque eu estava apaixonado, só que eu não enxergava o outro lado da moeda. E aí ele falou assim, ó, você vai hoje, você vai terminar com essa menina
Você vai lá na casa dela, tu vai terminar com ela, tu vai pedir perdão a ela pelo que você fez. E tu vai orar por ela, porque se ela se desviar, a culpa é sua. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que essa foi a pessoa que eu mais orei na vida até hoje. Para que ela não se desviasse. Porque eu sabia que se ela se perdesse, a culpa era minha. Porque eu, como líder de conexão, futuro pastor na época, fazer uma pessoa se perder, se você ler a Bíblia, você sabe. Ai daquele que fizesse perdão desses pequenos. Melhor seria amarrar uma corda no pescoço e jogar no fundo do mar. Então eu sabia o risco que eu estava correndo. Falei, rapaz, essa menina não pode se desviar não, velho. Aí eu orando por ela, já não era mais amor, não era nada, era por salvação. Mas eu obedeci. Sofri muito, mas obedeci. Custou caro, custou. Depois eu passei um período longo de disciplina, que foi maravilhoso. Descobri várias outras coisas que precisavam ser curadas na minha vida. Foi muito importante. Mas acontece que a gente às vezes se perde nos nossos sentimentos. Nós nos perdemos diante de nós mesmos. Damos vazão para visões que nós mesmos criamos. Deus não falou para Asaf que não estava vendo o que estava acontecendo. Deus não estava alheio ao que estava acontecendo. Mas para Asaf, sim. Para Asaf, Deus tinha virado as costas para ele e olhado para o ímpio e abençoado mais o ímpio do que ele. E nós nos perdemos dentro de nós mesmos, damos vazão para várias dúvidas, permitimos que pensamentos duvidosos permeiem e habitem a nossa mente e colocamos em xeque as verdades ditas por Deus. Aquilo garantido pela sua palavra, nós começamos a duvidar pelo que sentimos. E não é nem por uma verdade. Se fosse uma verdade, você até poderia botar na balança, mas não é uma verdade, é um sentimento, é um achismo que brota de uma maldade de coração, de uma frustração de coração. E é isso que acontece com Asaf. Nos afundamos no mar de sentimentos, baseamos tudo o que vemos pelo que sentimos, permitimos que o que estamos sentindo seja o parâmetro para as nossas decisões e afirmações. Julgamos o que é certo e errado pelo que sentimos, o que deve ser amado ou não pelo que sentimos. Eu não senti de Deus, então eu não faço. Mas a verdade é, amados, que existe um lugar certo, uma presença que nos faz compreender todas as coisas, que nos mostra a verdadeira realidade. E esse lugar não são os nossos sentimentos, nem as nossas experiências boas ou ruins. Nem as nossas experiências boas ou ruins são parâmetros para definir o que é verdade ou não. Você vai lembrar que na última pregação de Niles, antes de viajar, e até foi usado no esboço dessa semana, ele fala sobre a realidade, sobre 4 elementos que compõem a verdade, a realidade. E uma delas é o quê? Aquilo que você vê, mas aquilo que você vê, mas não interpreta. E ele até usa ele como exemplo. Você não sabe se eu estou com dor de cabeça, se eu estou bem, se eu estou mal. Você está aqui me olhando, você não sabe se eu estou com cãibra ou não. Não é porque hoje eu não estou gemendo, né? Então você não sabe como eu estou. Outro elemento da realidade é aquilo que você não consegue ver, mas está presente. E aí, na pregação, ele cita Luzerne, que está atrás de Jonas e tal. E o outro elemento é Deus, que tudo vê. A verdade é que Asaf, ele se mantém no primeiro nível. Aquilo que ele vê, ele tira como realidade. Só que tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa rolando que Asaf não enxerga. Mas ele crê que aquilo que os olhos dele vê é o que está acontecendo. Mas esse texto é maravilhoso. Esse texto é lindo de Salmo, porque ele chega assim: mas quando entrei no santuário de Deus, eu compreendi o fim deles. A questão não é o fim dos ímpios, não é o juízo que virá sobre eles, não é o julgamento que virá, não é a condenação. O foco não é esse. O foco não é esse. A questão não é a punição, não se trata do castigo que os ímpios vão sofrer. Mas se trata de qual plano você está enxergando a realidade. Se trata
Da onde você tem o seu ponto de vista? A pergunta é do seu plano racional? É sentimental? Ou é do plano de Deus? Porque quando Asaf, ele chega na presença de Deus, ele está diante de Deus, ele consegue compreender o que está acontecendo. E os versículos decorrentes até o verso 20, você vê que ele começa a dar um relato do que tudo que vai acontecer com os ímpios. Tudo que vai acontecer com aqueles homens que praticam a maldade. E ele lista várias coisas. Que na verdade eles não têm um final próspero. Eles não são abençoados, eles não são felizes. Que o fim deles vai chegar sim, com certeza. Que o fim deles está certo, isso não passa despercebido diante de Deus. Deus não ignora a maldade do coração do homem. Um dia a conta vai chegar. E vai chegar para todos. E aí ele chega no santuário de Deus, na presença de Deus, ele começa a entender todas as coisas. Ele começa a ter revelação de tudo que está acontecendo. Antes disso, ele até fala no verso 21 e verso 22, ele diz assim, ó: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Olha o que ele começa a falar agora sobre si. Senhor, eu estava fora de mim. Senhor, eu não sei como é que eu cheguei a esse ponto. Ele fala assim, Senhor, eu era um animal. E olha que negócio terrível isso. Quando nós deixamos que os nossos sentimentos, as nossas emoções nos controlem, a gente de fato se torna uma pessoa azeda, amarga, amargurada. Trata os outros com rispidez, com estupidez, com grosseria. Nós viramos, de fato, pessoas impenetráveis. Nenhuma palavra boa tem espaço no nosso coração. Aí você recebe elogio. Está falando só por falar. É abraçada, mas não se deixa, de fato, ser abraçada. Foi isso que aconteceu com Asaf. Se tornou embrutecido. A palavra batia, mas não entrava. Quantos se permitem chegar a esse estágio, endurecem os corações, porque valoriza tanto o que sente. Semana passada, eu passei por uma perícia médica do INSS, por causa do meu problema de saúde. Rapaz, foi a pior perícia que eu já tive na vida. Nunca fui tão desrespeitado como ser humano, como foi essa perícia. Saí, assim, bastante abalado, frustrado, assim, porque não esperava que ia encontrar o tipo de médico que eu encontrei. O camarada, assim, muito estúpido, porque eu já fiz várias perícias médicas, e aí levei tudo certinho, os documentos que sempre pedem, tudo atualizado, os relatórios médicos. E aí, quando entrei na sala, não deu nem bom dia, começou a me tratar assim com uma grosseria. Eu falei, cara, eu não dormi com você, velho. Eu pensando isso, né? Poxa, por que me tratar tão mal assim, né? Mas, beleza, respeitei ele, porque eu sabia que eu precisava dele. E ele, olha, só responda sim e não. Só coloque aqui na mesa o que eu pedi, na hora que eu pedi. Não quero nada do que for velho, porque já estudei você, já sei quem você é. Então, tudo que for doença do estômago, a doença da tireoide, não me interessa, não quero ver. Eu quero ver o negócio do coração. Mas num tom de voz assim, muito bruto. Eu falei, caraca, velho. Então, beleza. Aí, caladinho ali, ele foi pedindo as coisas, fui passando para ele. Aí ele foi escrevendo. A perícia demorou pra caramba, nunca demorou tanto assim. Essa foi bem longa. E aí depois ele falou assim, ó, tire a roupa aí, tire a camisa aí, quero examinar você. Porque ele queria ver o lugar da cirurgia e onde fica o aparelhinho. Ele apalpou, está aqui, olhou a cicatriz. Aí falou, deixa eu examinar você, levanta a calça aí. Ele levantou a calça, parou as pernas. E assim, eu estava muito constrangido. Nossa, velho, estava mal assim na perícia. Aí ele parou, me olhou assim e falei, caramba, velho, você tem muito sintoma ainda da insuficiência. Só que eu, de fato, não sentia nada.
Mas ele falou assim, você está com muitos sintomas. Aí ele parou assim, botou a mão na cintura, ficou me olhando assim, repetiu 3 vezes. Caramba, velho, você está com muito sintoma. Caramba, velho, você está com muito sintoma. Aí ele voltou. Caramba, velho, você está com muito sintoma. E eu na minha, calado. Não vou responder, porque se eu falar que é por isso que eu tomo remédio, né? E aí ia tomar um tapa na cara. O cara bruto daquele jeito. Mas foi interessante que hoje saiu o resultado da perícia. Hoje de manhã, 7 horas da manhã. E a resolução foi muito melhor do que eu imaginava. Muito melhor do que eu imaginava. Jamais bravo de que aquele médico ali fosse ser tão bom como os outros que me trataram com cordialidade. E aí eu comentei com eles isso hoje. Eu falei assim, varão, suportar a injustiça gera caráter. Rapaz, pensa um negócio que mexeu comigo hoje, velho. Foi essa frase. Suportar a injustiça molda o caráter. Isso é uma grande verdade, velho. Porque eu não acho que as minhas doenças cardíacas e câncer e tal foi apenas um tratamento físico. Deus está moldando a minha vida. Deus está moldando o meu caráter para alguma coisa. E aquela perícia ali foi mais um tratamento de Deus para mim. E foi muito bom. E hoje, não apenas pelo resultado da perícia, que foi muito melhor do que eu imaginava. Mas Deus tem cuidado de todas as coisas. Ele não está alheio às minhas necessidades, às suas necessidades. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Eu não preciso me apegar a sentimento. Eu não preciso me apegar. Eu fui injustiçado. Eu vou processar aquele médico. Eu não vou processar aquele médico. Deus abençoe ele. Que os próximos atendimentos sejam muito melhores. Eu não vou me apegar ao que eu sinto, porque o que eu sinto pode ser uma armadilha para me derrubar. O que eu acho pode ser uma arapuca para me tirar do foco e me tirar do propósito. E aí eu perco o propósito, eu perco o foco, eu perco o plano. Eu desisto do que Deus tem para mim ali na frente, porque eu valorizei a ofensa. Eu valorizei a mágoa. Eu permiti que aquela fala infeliz daquele menino, daquela menina, naquele dia, eu permiti que aquela fala infeliz arrumasse uma casinha no meu coração. E era uma casinha de palha, depois virou de madeira, e agora virou de cimento, e agora não quebra mais. As armadilhas, lembra que eu falei semana passada, e também falei na introdução, as armadilhas onde começamos a cair. Caímos quando começamos a confiar em nosso próprio coração. Ele é enganoso. Nosso coração é enganoso. Caímos quando começamos a valorizar muito mais a nossa intuição do que a revelação do Espírito Santo. Damos muito mais valor à nossa aquela habilidade sensitiva. Não gostei daquele cara. Não fui com a cara daquele rapaz. Isso é achismo. Não está na Bíblia. E aí valorizamos muito mais isso do que o próprio Espírito Santo falando conosco. Não, Deus não sabe de nada, quem sabe sou eu. O que importa, na verdade, queridos, não é o que os outros fazem, mas é entre você e Deus. Porque você verá que o final desse capítulo é uma poesia, é algo poderoso de Asaf. Porque Asaf, ele esquece o que os outros fizeram. Ele não se importa mais com o que os outros falaram ou faziam acerca da maldade. Porque agora é ele e Deus. Olha só que coisa linda esse texto. Olha que coisa linda. A partir do verso 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela mão direita. Guia-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatam, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus.
Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Não importa o que o outro fez ou deixou de fazer, no final das contas é tudo entre você e Deus. O que vai contar é como você se relaciona com Deus. É como você vê a vida por meio de Deus. Que plano você vê a sua realidade? Através do seu plano racional? Ou você vê pelo plano de Deus? Você vê pela perspectiva que Deus lhe dá? Você olha a verdade de qual ponto de vista? Aonde você se apoia para enxergar a verdade? O salmista, ele termina não falando dos outros. Ele não se importa mais com o juízo que virá. Ele não se importa mais se o ímpio está rico ou se está pobre. Agora ele se importa consigo mesmo e Deus. Porque é isso que conta. É isso que conta, amados. Não é o pecado do outro que vai ser contabilizado ou não na sua conta, não é. Se trata de você e Deus. Como você vê o seu casamento? Como você vê o seu futuro? É pelo seu esforço? Ou é na perspectiva de Deus? Eu li um livro recentemente, agora eu já estou acabando, sobre casamento, quando pecadores dizem sim, um livraço, velho. E aí ele conta uma historinha de um casamento que está acontecendo, e aí uma pessoa convidada pergunta assim: quem garante que esse casamento dará certo? Pergunta aos noivos, quando faz aquela pergunta, alguém aqui se opõe? Aí o velhinho se levanta e fala assim: quem garante que vai dar certo esse casamento? Aí é um baque assim, a galera fica em silêncio. Aí um dá uma opinião. Não, se eles se comunicarem bem vai dar certo. Não, se eles tiverem um bom planejamento financeiro vai dar certo. Se eles levarem 4 anos para ter filhos, vai dar certo. E são várias opiniões. Mas no final ele responde essa pergunta. O que garante que o casamento dará certo é a presença de Deus no casamento. É só essa a garantia. Se você tirar Deus da relação, tudo pode dar errado. Mas se você coloca Deus na relação, tudo vai dar certo. Até o que parece que vai dar errado, dá certo. Porque Deus faz parte dessa relação. Até aquilo que parece loucura, dá certo. Porque Deus está ali. E é Ele que controla todas as coisas, é Ele que faz acontecer. Então o que conta, amados, sempre será no final entre você e Deus. É a sua relação com o Senhor. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, nós vamos finalizar. Exatamente 21 horas agora. Não precisei de tempo a mais e nem a menos, Wellington. Tudo certinho dentro do propósito de Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos agora, nesse momento. E faça uma reflexão profunda sobre você. Quando coisas externas te afetam, o que desperta em você? O que desperta em você pode revelar da onde você está vendo a vida. Qual é o seu ponto de vista? Você pode refletir sobre isso agora. Você pode compreender, Senhor, quando eu vejo uma injustiça, eu fico extremamente revoltado e eu começo a falar palavrão porque eu fico pirado com aquilo. Pode ser que o seu ponto de vista não seja a partir de Deus. Muito provavelmente não será. Ou você vê uma coisa errada e você fica deprimido. Você fica deprimido, fala, rapaz, que mal, velho, estou arrasado. Pode ser os seus sentimentos o parâmetro pelo qual você mede as coisas. Ou você vê alguém pecando e você fala assim: Senhor, tem misericórdia dele. Senhor, alcança esse coração. Aí você está indo pelo caminho certo. Aí você está indo pelo caminho do amor, o caminho deixado por Jesus, e começa a ver a vida pelo ponto de vista de Deus. Eu quero orar com você. Não vou chamar você a vir à frente, mas eu quero orar contigo nesse momento. Que compreende que algo na sua vida tem que ser mudado. Tem que ser mudado hoje. Deixar de lado os sentimentos tão valorizados. Deixar de lado o ego. Deixar de lado o ego.
deixar de lado, deixar para trás, deixar mesmo o desejo de ter a última palavra, o direito de se sentir ofendido, magoado, lançar aos pés da cruz a ofensa, sofrer o dano. Qual o problema de sofrer o dano? Jesus sofreu o dano por mim e por você. Sofrer injustiça. Luta com todas as forças para não sofrer injustiça. Abra mão dos seus direitos. Deixe Deus decidir por você. Deixe Deus lutar a sua luta. Deixe Deus romper as barreiras que você tem tanto tempo lutando contra. Deixe Deus lutar por você. Senhor Jesus, obrigado por tua graça sobre nós aqui, por tua palavra. Obrigado por esse salmo lindo. Obrigado, Jesus, porque tu tens nos chamado a um nível mais profundo de intimidade contigo. Tu tens nos chamado, Senhor, para viver o sobrenatural de forma radical, porque tu tens já garantido para nós todas as bênçãos das regiões celestes, já estão garantidas por Cristo Jesus. A culpa já não nos pertence mais. O preço do pecado tu já pagou, Senhor. Não temos razão justificativa para ficar remoendo sentimentos, para ficar remoendo fatos que aconteceram há tantos anos atrás. Senhor, tu já nos perdoou, tu já nos deu o caminho da graça, a graça que nos capacita a fazer o que os que não são salvos fazerem. A tua graça nos ensina a perdoar, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a amar. A tua graça nos transforma, nos salva, nos cura, nos restaura, nos dá esperança, nos garante um futuro glorioso. Por isso, Jesus, nós nos arrependemos daquilo que cultivamos, porque achamos que é nosso direito fazer isso. Nós nos arrependemos hoje aqui, Senhor, de guardar sentimentos contra pessoas que já foram perdoados e restaurados por você, Jesus. Porque queremos, Senhor, ver a vida do teu ponto de vista. Queremos ver a realidade da onde você vê. É isso que queremos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos encerrando. Então, homens, amanhã, 19h30 aqui. E sábado, 17 horas aqui no casamento de Rodrigo e Ilana. Deus os abençoe.